querido amigo, está no ar mais um Direito e Justiça e dessa vez nós estamos aqui para te desejar um feliz ano novo, repleto de oportunidades, de muita prosperidade, muito sucesso, muita saúde e inúmeras alegrias. Claro que esperamos também que o nosso programa possa contribuir ainda mais para esse sucesso, para as suas realizações, para as suas conquistas, que possa continuar te inspirando cada vez mais. Mas enquanto nós estamos preparando esse novo ano repleto de boas e novas situações, de novas oportunidades, de novas entrevistas, você vai ficar curtindo aí a retrospectiva que nós preparamos para você com os momentos mais especiais que nós tivemos no Direito e Justiça no ano de 2023. Então, gente, enquanto a gente está preparando esse novo momento para você, com esses novos entrevistados, com muitas novidades, você fica acompanhando então essa retrospectiva que vai estar no ar agora por 2 semanas, para que a gente possa rememorar, possa então rever aquilo que foi tão bom e possa também se preparar para aquilo que vai ser ainda melhor nesse ano que está novinho em folha. Então, gente, eu me despeço de você, esperando que nós nos vejamos em breve com muitas novidades. Desejo muito sucesso e que nos acompanhe aí nessa linda retrospectiva preparada para você com tanto carinho. Um grande abraço e até a próxima! Está no ar mais um Direito e Justiça, sempre uma alegria estar aqui com você, podendo levar tanta informação de qualidade, com tantos convidados importantes, que fazem você refletir sobre tantos aspectos, seja do direito, seja da justiça, sejam de quaisquer outras áreas que se conectam com isso que a gente faz aqui. Mas desde o primeiro período eu já quis trabalhar e fazer um estágio. Então, como eu achava que eu seria uma criminalista, ou então que eu faria algum concurso para delegada, eu fui trabalhar numa delegacia. E descobri que aquilo não era para mim. Então, de lá, fui para outros escritórios, passei por vários estágios da área de direito empresarial, direito civil, trabalhista também, passei pela parte de controladoria. Então, eu quis, assim, ter passar por vários lugares para entender o que eu queria mesmo. Inclusive, dentro dessa parte de criminal, eu fui para um gabinete, fiz um estágio voluntário para ver se eu queria mesmo aquilo. Então, à tarde, eu fazia estágio do meio-dia às 6 e de manhã eu fazia esse voluntário no gabinete. E eu gostava e tudo, mas não era o que abrilhantava meus olhos. É uma linda carreira, né? Você ser um advogado criminalista, mas para mim não deu. Então eu continuei nessa linha do civil ali, do empresarial. Fui para o escritório de responsabilidade civil, que foi onde eu fui parar na doutora Débora depois, onde a gente se encontrou e ela me deu uma oportunidade de ouro, né, doutora? Eu tinha acabado, recém me formado, o escritório que eu trabalhava, um dos sócios me indicou. E eu fui trabalhar com a doutora Débora, ela me deu essa oportunidade, que assim, quem é advogado sabe, acho que não só na nossa área, mas diversas áreas você sai da faculdade e você tem receio, o que eu vou fazer? Será que eu vou ser contratado? O que vai ser da minha vida? E eu lembro de ter ido, a gente ter conversado e deu tudo certo, a gente se conectou ali, segui nessa carreira do direito imobiliário até então. Também era uma área que eu não tinha tido contato ainda, então eu aprendi tudo com você, doutora. Então, assim, tudo isso que você falou sobre mim, eu falo sobre você, porque se hoje eu estou onde eu estou, se hoje eu estou com o escritório, foi porque você me deu essa oportunidade. Não só a oportunidade da parte técnica, mas o desenvolvimento pessoal, de eu aprender como lidar com as pessoas, como lidar com o cliente, como lidar com as ações, fazer uma audiência. Eu lembro que a minha primeira audiência, a doutora ficou doente, eu tive que fazer essa audiência, estudar o processo, deu tudo certo, mas o meu coração ficou
1000, né? Ficou a 1000, porque, né, a primeira audiência é a primeira audiência. A gente nunca esquece. Nossa, é a primeira audiência e foi indo, e eu ia com medo mesmo, e você sempre acreditou em mim. Então, assim, eu falo com muito orgulho hoje, né, registrado aqui, que quem me ensinou a advogar foi a doutora. Imagina. É você, que hoje é minha amiga. Não é só tanto esse respeito que eu não consigo chamar de Débora. Eu sempre falo doutora, porque foi assim que eu te conheci e é esse carinho que eu tenho. Então, dentro disso, fiquei ali 2 anos, né, a doutora acreditou em mim, o escritório cresceu, foram vindo outras pessoas, estagiários, outros advogados, e eu fui crescendo junto, os desafios foram vindo, e às vezes a gente achava que não ia dar conta, mas quando saía uma decisão, a gente comemorava, quando tinha os nossos aniversários, né, as nossas confraternizações, então foi muito bom, foi ali que eu aprendi a advogar. As minhas outras experiências foram muito boas também, claro que me moldaram para poder estar ali, mas onde eu fui para o campo de batalha, onde eu tive que enfrentar o leão, foi ali com a doutora. Então depois disso, fui convidada para ser sócia de um escritório, hoje eu estou lá. Então é eu e mais o meu sócio, nós somos eu e ele, temos mais uma equipe, e lá hoje nós advogamos para a empresa. Então, se hoje eu estou lá exercendo isso na área empresarial, com licitações também a gente vai falar um pouquinho depois, foi fruto disso. Então, o meu perfil hoje de advogada é muito parecido com o da doutora, porque você me moldou. Então, assim, não tenho palavras para dizer, né, sobre isso, assim, você sempre vai estar lá em cima para mim. E hoje nós trabalhamos advogando para empresas dentro da área de empresarial, tributário e licitações. E a licitação apareceu na minha vida também, assim, foi tudo assim muito inusitado. Todas as coisas que aconteceram na mincidência vida, assim, é muito engraçado que a gente fala que tem coincidências, eu não sei se é Deus, ou, né? Eu acredito em Deus, então para mim existe deusidência, né? Não só coincidências. E a licitação, ela caiu no meu colo de uma maneira assim por um cliente. Não era uma área que eu pensava em atuar. Nunca, na faculdade a gente sabe que tem algo assim, um administrativo mais geral, então você tem um contato muito básico ali. Sim. E ela caiu no meu colo, o cliente chegou, ele participava de licitação e ele precisava de um recurso. E nós já atendíamos ele no empresarial ali. E eu falei, olha, nós não atendemos, nós não fazemos isso, você precisa procurar um advogado especialista. Ele, não, eu quero que vocês nos atendam, porque a gente já confia. E aí que eu fui me ver louca, né? Fui estudar para aprender, para colocar aquilo em prática, porque o cliente precisa. Então, acabei me apaixonando pela área, é uma área totalmente diferente, ela tem muitos detalhes, né, tem a questão, né, da publicidade, então os pregões têm que ser público, né, tem uma questão ali política também envolvida, então é uma área totalmente diferente do direito. Então, assim como o criminal, assim como, por exemplo, o previdenciário, são áreas que são assim que você tem que buscar estudar depois, imobiliário, que a gente tem só direitos reais na faculdade ali, mas você tem que se especializar. Exatamente, Domínio Legal, soluções imobiliárias. Todos os sacrifícios que eu fiz na vida e as renúncias que eu fiz foram compreendidas por eles. Sempre foram em favor deles, né? Então, hoje eu vejo essas respostas já com o Matheus, com a própria Ana pequenininha, né? Então, mesmo, né, quando ele era pequeno, né, que a gente ficava tão pouco tempo juntos, né? Sempre lutando, sempre estudando, trabalhando e tal, mas a gente vê as respostas, né? E que isso, em momento algum, prejudicou nada, mas muito ao contrário, né? Só nos aproximou ainda mais, né? Porque além de mãe e filho, nós somos muito amigos, confidentes e, né, e contamos um com o outro para tudo, né, filho? Domínio Legal, soluções imobiliárias. Eu lembro quando eu cheguei no Japão e eu fui trabalhar numa empresa que eu só peguei assim, eu só gratidão também, não é reclamação não, tá? Eu cheguei e fui trabalhar numa empresa que a gente fazia chicote para carro, né? Então eram vários quadros assim que rodavam o dia inteiro e eu tinha as caixinhas que vinham já com os chicotinhos ali que eu tinha que tirar e colocar no quadro, daí o quadro ficava
se movimentando. Daí cada uma era responsável por colocar os seus respectivos chicotes no quadro. E daí tinha que fazer conexões, né? E eu não dava conta daquilo, né? Eu falava, gente, eu não vou conseguir. Daí eu ia atrasando todo mundo. Eu chegava num ponto que eu ficava chorando. E era o dia inteiro aquilo, o dia inteiro. Eu falava, gente, eu tinha 17 anos. Eu estava ali em pé o dia inteiro naquela linha de produção, sabe? Não sabia nem o que eu estava fazendo no mundo, que dirá lá no Japão, né? Não sabia falar, não conseguia responder, não conseguia me comunicar. Então eu ficava pensando, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Até esses dias eu dei um comentário para o meu até você, Matheus, eu dei muita risada depois, né? Que a gente segue uns grupos de pessoas do Japão e o rapaz falou, gente, eu trabalhei nessa fábrica e às vezes eu estava trabalhando lá e eu achava que eu estava sonhando e que eu tinha morrido e que eu tinha no inferno. Porque era tão ruim a situação que você ficava pensando, eu trabalhar nessa fábrica era do lado do trilho do trem-bala, que a gente chama de Shinkansen. A hora que o trem-bala passava, ele chacoalhava tudo, porque lá no Japão é tudo meio que assim, né? A prova de terremoto, né? Aquele encaixado, daí ele chacoalhava tudo, assim, falava, gente do céu, né? Que diferença. Daquilo me dava uma agonia, saber que eu estava do outro lado do mundo, numa terra que é, né, dos costumes, da cultura totalmente diferente dos meus, longe da minha família, né? Totalmente assim, perdida, sem saber o que fazer, nunca tinha trabalhado na minha vida e de repente eu estava lá, né? E assim, daí eu saí daquele lugar, porque eu não raramente eu ia para o hospital desmaiada. Então eu acordava no hospital, não sabia nem o que estava acontecendo, né? Então saí daquela empresa, entrei em outra depois, que era de celulares, de inspeção, e conheci muitas pessoas boas no meio do caminho, né? E essa pessoa foi uma delas. Se você me perguntou o nome, eu não me lembro mais, mas ela foi muito objetiva quando eu falei, nossa, eu tenho tanto medo, né, do futuro, de não dar certo e tal. Ela falou, por que você tem medo? Aí eu falei, não sei, porque eu não sei o que vai acontecer. Hoje eu tô aqui, trabalhando com isso aqui e tal, e, né? Ela falou, Débora, o que você tá fazendo? Você tá trabalhando direitinho? Eu falei, tô. Você tá fazendo o teu melhor? Eu falei, tô. Ela, então por que você tem medo? Ali eu tomei consciência da causa e efeito. Então, eu só estou dizendo isso porque, às vezes, parece bobo, mas você está no lugar certo para aprender aquilo. Porque talvez em outro lugar eu não teria ouvido isso. Exatamente. Ali ela me disse, pensa no que você está fazendo hoje, porque ele vai ser o seu reflexo. Ele é o reflexo do seu amanhã. Então, dali eu tomei, sabe, me deu um choque de realidade. Eu falei, nossa, é verdade. E aquilo foi, sabe, serviu muito para mim. E eram, assim, sempre várias situações parecidas, de pessoas me falando, né, alguma coisa que eu precisava ouvir, eu sentindo várias coisas. Então, é isso que eu trago para minha vida desde então. Que não adianta você se preocupar com questões que você não pode controlar. Você tem que se preocupar com coisas que você pode controlar. O que você pode controlar? O que você está fazendo. Simples assim. Você está fazendo o melhor? Tá. Você fez algo de ruim para alguém? Você foi maldoso? Você foi egoísta? Você foi... Às vezes, até por alguma indisposição ou algum entendimento equivocado, você pode vir ali te gerar um problema, eu já tive. Mas acaba se resolvendo, porque você não teve culpa. E aí, a gente pode até entrar em questões de direito, né? Que, graças a Deus, hoje a gente pode entrar, né? Omissão, negligência e tal, imprudência, perícia e tal. Mas, assim, tem questões que você resolve facilmente, porque você não operou com culpa, né? Não teve um dolo, né? Não teve uma intenção por trás daquilo. Então, se resolve. Mas eu sempre digo, se preocupa com o que você está fazendo. Se você está fazendo certo, se a pessoa lá quer pensar o que ela quer pensar, não importa. Se ela quer pensar algo de ruim de você, que isso, que aquilo, não importa, deixa eu pensar, pensamento é dela. Se ela quer ter raiva de você, se ela não gosta de você, se ela tem ciúme, sentimentos negativos, sabe? Coisa dela. É coisa dela. Dela, não absorve isso. Ela se resolve, acabou. Pensa do mesmo formato. A hora que você se liberta disso, a tua vida flui, sabe? Tem pessoas que não entendem o segredo da vida, sabe? Tudo bem, nossa, a gente é um grão de areia, né? Perto de tudo isso, né? Eu me considero tão pequenininha, sabe? Mas assim, se você pensar que tá tudo dentro de você, que não tem muito que ficar, sabe? Fantasiando de menininha. É isso, acabou. E daí a pessoa, às vezes, ela vai mal, não sabe por quê. Mas ela não olha pra ela, a questão do eco. O que eu tô emitindo pra eu estar recebendo? Pois é, né? Às vezes a pessoa fala, mas por que o fulano vai...
que você está fazendo? Não olha para o fulano, olha para você. Olha para você. Deixa o eu de lado. Exatamente, sabe? Faça o seu papel, cuida de você, procura espalhar o bem, energias boas, se conectar com coisas boas, que a coisa clara, coisa fluir. Um dos aspectos que até aprendi com a senhora foi na questão de alinhar a coisa de só faz. Pega e faz. Isso. Vai e faz, exatamente. Não se preocupa. Vai e faz. Tá pra você fazer? Faça. Não tenha medo, faça. Se veio para você, faça. Né? Hoje eu falo pro pessoal lá no escritório. Quantas vezes eu falei, né? Nossa, tem várias pessoas que até hoje eu considero pessoas muito queridas para mim, você sabe disso, né? Posso citar aqui exemplos de pessoas, a doutora Camila, foi uma pessoa que nossa, quanto me ajudou, né? Quanto trabalhou bem no escritório, né? E assim, tenho por ela um enorme apreço, um enorme carinho, sabe? E ela sempre seguiu ali, sabe? Aqueles pontos que eu falava, ela seguia, ela corria, ela fazia. Um excelente profissional, sabe? A pessoa vai ali se engatando naquela energia, né? Engaja e todo mundo sintoniza, porque é a sintonia. Exatamente. Se você tem uma sintonia, uma energia positiva, você vai se sintonizar com pessoas que são positivas. Se a tua sintonia é ruim, as coisas não vão funcionar para você. Não digo que você não vai ter dificuldade. Claro que vai. Todo mundo tem. Eu tenho, você tem, o Matheus tem. Por melhor que a gente tem que fazer. Vai ter. Todo dia. Vai chegar um momento que você vai falar, nossa, vai cansar. Você fala, meu Deus, tô cansado disso aqui. Não quero mais. Quantas vezes a gente brinca? Nossa, pode vender coco na praia, né? Vender arte. Né? Ficar lá, né? Porque não é fácil. Não é para ninguém. Mas você tem algo que te leva e te move, né? Que é a tua vontade de fazer o bem, de ser melhor. E não é melhor para ser melhor do que você, do que o meu colega advogado. Não é. Eu não quero ser melhor que ninguém. Eu quero ser melhor do que eu fui ontem. Exatamente. É isso. A única competição que eu trago é comigo mesma. É o amadurecimento das atitudes. É maturidade. Que falta em muita gente. Maturidade para entender que ela não tem que competir com ninguém. Ela não tem que ser melhor do que ninguém. Ela tem que se melhorar. Tem que se melhorar. E é isso. Ao seu direito, à justiça e tudo aquilo que a gente pode apresentar para você, contribuindo para uma sociedade mais igualitária, mais justa, mais humana, e para que você tenha cada vez mais acesso àquilo que você precisa no seu dia a dia. E hoje, como não é diferente, nós estamos aqui com um entrevistado que é uma grande sumidade, mas eu não vou revelar para você ainda, para que você fique curioso e aguarde o nosso retorno no próximo bloco para saber com quem a gente vai falar hoje aqui. Além do nosso entrevistado, para lá de especial, nós temos também as colunas do Ney Daniel, com as atualidades do mundo jurídico da semana. Teremos também a coluna do Dr. Leonardo Scholl Ramos, com o direito de família e sucessões de forma simples. Teremos ainda a coluna do Matheus Itiro de Castro, na qual ele aborda questões de economia no Brasil e no mundo. Como vocês sabem também, o Matheus aí vem sempre nos instruindo acerca daquilo que é tão importante para nós, que é a economia. E também teremos ainda a coluna de direito imobiliário, na qual também trazemos questões muito importantes que afetam o seu direito de moradia, o seu direito de propriedade, enfim, todas as questões que envolvem o imóvel. Claro que sempre também com esta boa vontade de trazer conhecimentos. E ainda, além disso, contamos aí com o in loco da doutora Janaína Chiaradia, que também, de forma visionária, inova diariamente com seus convidados em inúmeras áreas do conhecimento para trazer cada vez mais informação para você. Mas antes de tudo isso, eu vou chamar o nosso break. Te espero, hein? Não vai deixar de nos acompanhar. Ainda que muitos de vocês já saibam quem é ele, mas eu vou trazer aqui só para que vocês tenham uma pequena ideia daquilo que ele vem fazendo profissionalmente desde o ano de 1969, né, Paranhos? Quando você entrou na faculdade ali, na Universidade Federal do Paraná, certo?
Eu entrei em 66. 66, se formou em 69. Isso. E ali começou então a desenvolver os seus trabalhos, né? Exato. Na área, né? Então olha só, ele é economista urbano, então formado ali em 1969 pela Universidade Federal do Paraná, com pós-graduação em Economia do Subdesenvolvimento na Universidade de Paris, Panthéon-Sorbonne, e especialização em Gestão do Crescimento Urbano, Instituto de Desenvolvimento Econômico do Banco Mundial. Trabalhou 16 anos como funcionário sênior e um dos diretores do IPUC Curitiba, 6 anos como consultor residente do Banco Mundial e outras agências de fomento, e 17 anos como funcionário sênior da ONU Habitat, agência da ONU para a Cidade, Habitação, Serviços Urbanos e Governos Locais. Teve residência temporária em diversos países, sempre trabalhando em políticas públicas urbanas e projetos de desenvolvimento urbano e gestão de cidades, bem como programas de descentralização e fortalecimento de governos locais. Além disso, também aposentou-se, né, pela ONU ali em 2010 e tem trabalhado como consultor em projetos de planejamento e desenvolvimento urbano sustentável no Brasil e no exterior, sempre com foco em cidades. Desempenha diversas atividades pro bono em voluntariado social. De fevereiro de 2017 até outubro de 2021, voltou a prestar serviços ao Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba, que é o IPUC, em cargo de comissão por solicitação do nosso prefeito, né? Então, eu acho que, assim, resumidamente, né, gente? Não tem nem o que, não tem nem como trazer tudo, porque a gente passaria o programa inteiro só falando de tudo que ele fez e faríamos com todo prazer. Mas assim, é tanta coisa que vale a pena a gente ressaltar, assim, até pela tua importância, sabe, Paranhos, porque a tua contribuição não somente para o país, ou mesmo até para Curitiba, para o país, mas também para o mundo, pela tua atividade, por tudo que você desenvolveu ao longo dessa trajetória incrível, sabe? Então, eu acho que assim, você é uma grande referência, uma das maiores para mim, né? E com certeza para inúmeras pessoas aí. Você precisa estar aqui conosco hoje para passar aqui um pouquinho daquilo que você viveu nessa trajetória. Será uma satisfação. Você, né, precisa aí contar para nós, né, de tantos pontos que nós temos para discutir, que também tivemos que eleger alguns, né, Paranhos? Certo. Tá certo? Muito bem. Realmente o tema, digamos, para mim sempre foi gestão de cidade, sabe, Débora? Uhum. Acho que desde que me formei em economia, eu achava que a cidade tem vários aspectos a serem tratados que escapam da especialização de um arquiteto, engenheiro, geógrafo e outras especializações acadêmicas. Na realidade, ela já é por si só um processo complexo e o ideal seria que todos os profissionais olhassem para a mesma cidade, cada um com seu olhar, mas tratando de encontrar a complementaridade entre as várias profissões ou as várias especialidades. Isso é muito difícil, até porque nas universidades nem sempre o foco é a cidade. Né? Veja, por exemplo, o caso do direito, quais as faculdades de direito que tratam de direito à cidade ou de direito urbanístico? Uma grande discussão, inclusive, né, que é a impossibilidade da gente discutir numa cadeira, né, a disciplina direito à cidade, né? Exatamente. Normalmente é uma eletiva. Isso. Não é verdade? Às vezes ela está um pedaço, uma gavetinha dentro do direito administrativo ou do direito público e tal. E mesma coisa na economia. Você fala da economia, o pessoal vai discutir inflação, renda, emprego, trabalho e tal, mas tá, e a economia urbana? E o que move a cidade? E a geração de emprego na cidade? E as matrizes de insumo e produto dentro da cidade? Isso não se estuda na universidade. É muito raro acontecer alguma coisa assim. E às vezes, em uma ou outra faculdade de pós-graduação, alguém se lembra de que é preciso também cuidar da cidade, da prosperidade, de combater desigualdades, etc. Né? A gente vai vendo isso ao longo do programa, todos os detalhes. Exatamente, né? E nesse ponto até, Paranhos, como você bem menciona, eu acho que até cabe muito bem aqui uma
Uma questão até que pode vir à tona aí, e muitas pessoas podem até ter dúvida, né? Especialmente até da área do direito, porque como a gente não discute isso na faculdade de forma corriqueira, né, e sim de forma eletiva, através de uma disciplina específica, quando se tem, né, as pessoas ficam muito em dúvida, né? O que é o direito à cidade? Mas é a mesma coisa que o direito da cidade? Como que a gente pode posicionar isso até para o nosso público começar a entender melhor? Certo. Na verdade, é uma visão nova, eu diria, né? Isso surgiu a rigor no ano 2000, na Assembleia Geral da ONU, que tratou dos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio, os ODMs, que procuravam ver quais eram os grandes desafios que o mundo sofria naquela época. 2000, 23 anos atrás, e que parece que foi anteontem, porque cresceu tanta coisa e apareceram tantas outras demandas que a gente não consegue muito bem resolver aquelas que já existem e vem outras atropelando com coisas novas. Mas lá em 2000 discutiu-se muito o fato de que as cidades, tanto as do mundo desenvolvido quanto as cidades do mundo, na época chamado em desenvolvimento ou subdesenvolvido, todas elas tinham vantagens e desvantagens, tinham desafios e tinham soluções já concretizadas. Mas uma coisa que caracterizava a maior parte delas era a desigualdade, em primeiro lugar, a pobreza em alguns casos, mas desigualdade mais importante que pobreza, e os vários atritos ou conflitos entre usar o espaço construído ou transformar o espaço natural em espaço construído sem prejudicar o espaço natural, que afinal de contas é o que vai nos sustentar para o resto da vida. E como já várias pessoas comentaram, né, a gente não tem outro planeta para ir. Exatamente. Portanto, tem que resolver os casos nesse aqui e logo, certo? Tem uma vantagem, mas isso não justifica, aqueles assim, a esquecer um setor em relação a outros. É preciso priorizar, como aqueles pratos de circo, né, que aquele malabarista põe todos eles para circular, nenhum deles pode cair e todos têm que estar circulando. Na realidade, é um desafio muito grande, mas pelo menos existe uma vantagem, que é o fato de que não há demandas novas. Para que você saiba um pouco mais e possa sempre também se inspirar nas pessoas que nós trazemos aqui no nosso programa. E hoje não vai ser diferente, porque o convidado promete trazer muita informação relevantíssima, informação que é essencial para você que está aí, para você fazer a diferença na sociedade, para você conhecer ainda mais sobre etiqueta social, que é o mestre dos mestres aqui que vai falar com a gente em relação a isso, mas eu ainda não vou dizer quem é. Além disso, além dessa magnífica entrevista que nós teremos aqui, também teremos as colunas do nosso querido Ney Daniel, que vai te atualizar em relação às notícias do mundo jurídico, o que foi mais relevante nessa semana. Teremos também a coluna do Dr. Leonardo Scholl Ramos, falando sobre o direito de família e sucessões de forma descomplicada. Teremos também a coluna do Matheus Tiro de Castro, que vai falar conosco sobre a economia no Brasil e no mundo. Teremos também a coluna de Direito Imobiliário, que, como vocês sabem, é imprescindível para o nosso dia a dia, pois quem não precisa de um imóvel, seja para morar, seja para trabalhar. E você sabe também que nós temos uma grande parceria com o Inloco, que é da doutora Janaína Chiaradia, né? Essa grande startup aí que está dando o que falar e vem revolucionando na comunicação brasileira. Mas tudo isso, gente, depois do nosso break. Espera aí, não vai embora não. Domínio Legal, soluções imobiliárias. Olá, meu querido público. Voltamos então aqui após o break com o nosso convidado especialíssimo, que eu já tinha dito, tinha dado ali um spoilerzinho para você, até dito que ele fala, é uma sumidade, na verdade, aqui
na etiqueta. É a pessoa que melhor fala e que mais conhece sobre etiqueta social no Brasil, que é o meu querido amigo Josué Lemos da Silveira. Seja muito bem-vindo, Josué. Obrigado, Débora, principalmente pelo teu apreço, pela tua credibilidade com a minha pessoa. É uma honra estar aqui. Eu gostei muito do convite para virmos conversar sobre etiqueta. Ah, mas você precisava estar aqui já há muito tempo, meu amigo. Obrigado, Débora. Porque você é essencial e, sobretudo, Josué, como a gente fala, as pessoas precisam saber mais sobre etiqueta. E ainda mais com uma pessoa que tem o conhecimento e que domina essa área como você. Obrigado. A etiqueta ela é um leque muito grande, né? A etiqueta, ela abrange todas as situações do nosso dia a dia. Não é uma coisa que você vai ocupar num determinado momento específico. Nesses determinados momentos específicos, talvez você precise de um detalhe a mais. Mas a etiqueta é desde que a gente levanta de manhã, né? Aprendendo a iniciar o dia produtivo arrumando a própria cama, né? Do seu jeitinho que você gosta que fique, né? Para quando você chega depois de um dia extenuante para ir descansar, arrume a própria cama e eduquem os filhos a arrumar a cama, né? Assim que levantam. E se prolonga, né? Se prolonga com o cumprimento, né? Com as pessoas que você encontra no elevador, né, do teu trabalho, né, a forma correta de tratar das pessoas com gentileza, com respeito, Educação. que a educação é essencial, né, Débora? E se prolonga até quando encerra o seu trabalho, né, com um encontro social, seja num bar, seja num restaurante, não é? E na verdade também, Débora, posso colocar uma coisa? Claro. Estava passando pelo almoço, as pessoas costumam muito se combinar de almoçar juntos, não é? E normalmente, o almoço é uma coisa rápida, né? Porque você tem que retornar ao trabalho. E aí as pessoas costumam muito ir em, me fugiu o termo, que tem o buffet pronto, e lá você entra na fila, vai se servir no balcão, né? E já aconteceu bastante, de quando as pessoas que ficaram mais lentas na fila chegam à mesa, quem se serviu antes já está no meio do almoço. E daí a pessoa olha, né? Saindo para almoçar juntos, e de repente você atrasou um pouquinho em função do serviço, né? E aí quando você vê, né? Você vai, na verdade, se alimentar sozinho. Por falar em alimentar, também eu gosto muito dessa palavra alimentar, de almoçar, de jantar, de lanchar. E acho muito feio as pessoas falarem vamos comer. É verdade. Falar comer é muito estranho, né? Desmerece a companhia, desmerece a refeição. Isso, né? um prato, né? Bem elaborado, muitas vezes ali. Né? Exatamente. Né? Então, Josué, eu até gostaria muito de, inclusive, te agradecer pelo presente. Imagina, maior prazer. Que está em minhas mãos, inclusive recebido nessa data, que é esse livro que, na verdade, é uma grande obra que deve ser consulta de cabeceira, estar em nossas cabeceiras para que a gente possa ali diuturnamente verificar e tirar todas essas dúvidas que são para nós aqui
essenciais, gente, porque como o Josué falou, é desde a hora que a gente acorda até a hora da gente se deitar. Então, é desde a forma como nós nos expressamos, como denominamos os verbos, como colocamos os verbos, né? Nos alimentar, lanchar, almoçar, jantar. Então, isso é importante, faz a diferença. E aí a gente fala aqui muito porque nós estamos muito relacionados aqui ao direito e à justiça, como você sabe. E o direito, ele logo nos remete ao jurídico. Perfeito. Não é verdade, Josué? É verdade. Que também já tem toda essa pompa naturalmente, né? Sim, sim, sim. Então, esse livro, inclusive, ele fala muito sobre isso, né, Josué? Fala, na verdade, quando a editora Juruá me convidou para escrever esse livro, eles fizeram ofertas assim irrecusáveis, fizeram ofertas irrecusáveis. E eles queriam, mais do que meter como um autor da editora, eles queriam algo que não existe, né, no Brasil e no mundo. E eles levaram para o mundo esse livro, porque etiqueta social no mundo jurídico não é algo que está dirigido, que está mencionando genericamente. Ele está, na verdade, específico. Tem um capítulo especial, etiqueta social no mundo jurídico. Como a editora Juruá é muito especializada na área jurídica, né? É, na verdade, a editora mais importante da América do Sul na área, eles precisavam, eles queriam, não é? Um capítulo falando exatamente sobre esse comportamento, porque não é só o escritório, não é só o tribunal, mas acontece bastante de ter congressos, simpósios, não é? Onde as pessoas, às vezes, cometem pequenos deslizes que complicam, não é? Por exemplo, num congresso, né? Eles têm que fazer o registro fotográfico, né? Das pessoas sentadas nas poltronas. E ali é um perigo, né? As pessoas da primeira fila. E às vezes as pessoas da primeira fila são as mais importantes em termos de cargo, função ou de vinculação com o que vai acontecer ali naquele ambiente. E o fotógrafo tem uma dificuldade gigante de fotografar esse auditório pegando a primeira fila, porque as pessoas não se sentam, muitas vezes, da forma correta. As pessoas cruzam a perna dessa forma. A mulher, se está com uma roupa clara ali do lado, ela já afasta a saia, o vestido dela, a calça dela, para sair do risco de ter uma marca de sola de sapato na roupa, ou de puxar o fio da meia, etc. E para o fotógrafo tem que estar naquele momento todo mundo alinhado, não é? E as pessoas, tem uns que deitam, né? Se deitam na cadeira. Quer dizer, as pessoas esquecem que a imagem passa o que é importante do conteúdo que vai acontecer, né? É o que é essencial. E tá aí uma grande dica também, né? Para que a gente possa se aperceber nesses espaços e identificar realmente essas situações para evitar cometer, inclusive, gafes. Importante. Você sabe que às vezes, Débora, há uma dificuldade enorme. Eu falei da forma, começa da forma de sentar, mas é a conversa paralela, é a pessoa manipulando o celular no momento que alguém está falando na frente. Se você precisa falar com alguém, eu preciso usar o celular, não fica naquele ambiente, naquele momento, não é? Porque quem está falando se sente depreciado, não é? Olá, querido público, conforme prometi, então, no início aí do nosso programa, nós estamos hoje aqui com uma convidada muito especial,
que é Gisele Pires. Gisele, seja muito bem-vinda ao nosso programa Direito e Justiça. Obrigada, Débora. É um prazer estar aqui com vocês hoje, né? É uma honra e agradeço muito o convite. Imagina, é um prazer para nós, o Direito e Justiça, tê-la aqui, ainda mais sabendo da profissional que você é, aquilo que você faz na sua prática, né, que realmente repercute não apenas no seu seio, no seu âmbito profissional, mas também, né, aí a gente pode reproduzir isso em vários outros aspectos, inclusive aqui dentro do direito, dentro da justiça, porque a gente sabe o quanto é importante essa temática que você aborda aqui, que é inclusive hoje a norma de desempenho, né, Gisele? Isso. Muita gente até pode perguntar, mas o que é a norma de desempenho? Qual é o papel dela? Onde que eu posso saber, enfim, como que se aplica, né? Enfim, tantos aspectos aqui que realmente são aqui a expertise da Gisele, e ela vai contar pra gente, então, o que é, inicialmente, essa norma de desempenho. Mas, antes disso, eu preciso dizer quem a Gisele é. Muitas pessoas com certeza já te conhecem, até pelo teu know-how, teu técnico, né, o teu conhecimento, o teu trabalho, o que você vem desenvolvendo, mas eu preciso falar um pouquinho de você, de forma resumida aqui, tá? A Gisele, então, ela é engenheira de segurança do trabalho, né, pela UTF-PR, especialista em gerenciamento e auditoria ambiental pela Universidade Positivo, mestre em engenharia civil pela UTF-PR, consultora em processos relacionados à norma de desempenho, consultora, também auditora líder em ISO 9001 e tantas outras aqui que a gente percebe, auditora certificada também, e pelo ABEND, é isso? Isso. ABEND HAC, PBQPH, né, que é bastante conhecida da construção civil, né, e também auditora certificada pela ABEND HAC ISO 9001, entre outras aqui, né, certificações que ela tem que são relevantíssimas para a área de atuação dela, e não só para a área de atuação, né, mas também para a construção civil, como a gente comentou, né, Gisele? Ah, obrigada. A Débora foi gentil aqui na apresentação. Sim, a norma de desempenho é um assunto, à primeira vista, muito técnico, né? As pessoas dizem, o que é esse negócio de norma de desempenho, né? O que isso tem a ver com a minha vida? Mas, na verdade, a norma de desempenho, ela tem um aspecto técnico muito forte, porém, ela impacta no dia a dia, na qualidade de vida de cada um de nós, nas nossas residências. Né? Então a norma de desempenho ela é uma norma que ela fala do comportamento no uso, do imóvel no uso, o desempenho dele, não na fase de projeto, não na execução da obra, mas como ele vai se comportar enquanto a gente está utilizando nas nossas casas, né? Nos apartamentos, casas. Então, toda vez que a gente está falando de imóvel residencial, e ele vai impactar muito na nossa qualidade de vida, né? E a gente vai ter os dois lados da moeda, aquilo que a gente nunca pensa. A gente sempre pensa, só tem um lado. Então nós vamos tratar assim a questão da construtora e a questão do usuário, do proprietário, do morador. Então a norma ela fala muito disso, como que esse imóvel se comporta durante o uso. E aí ela traz vários aspectos. Então essa é uma norma, assim, quando a gente fala no aspecto técnico, ela é muito densa, ela é uma norma enorme. Só pra você ter ideia do que a gente está falando, a gente está falando de 400 páginas de norma. Imagina. É bastante coisa. A gente fala muitas vezes da lei, nossa, a lei é tão extensa, né? Mas imagina, Isso. 400 páginas de norma. Mas ela tem um aspecto muito importante que é isso, relacionado à qualidade de vida. Então a norma de desempenho, ela fala do comportamento no uso, não importando se nós estamos falando de uma residência de alto padrão ou uma residência popular. E aí ela traz níveis de desempenho, que são níveis de desempenho chamados de mínimo, intermediário ou superior. Então, como o nome diz, mínimo é o que a gente espera, né, que qualquer edificação, independente de ser uma edificação mais popular ou um alto padrão, ele tem que atender. E a partir daí, ela tem outros níveis de desempenho. E existe uma preocupação nesse atendimento. Então, por norma, o mínimo é o que é requerido para toda e qualquer edificação habitacional, residencial. Tá? Não se aplica
para obras industriais, comerciais, aí a gente não entra nesse mérito. Mas ela trata de aspectos muito importantes, porque ela vai falar sobre a questão da segurança, né? Então é segurança no uso, segurança estrutural, segurança contra incêndios. Ela vai falar de uma questão mais de sustentabilidade, por exemplo, manutenibilidade, né? Durabilidade. Vai falar também na questão ambiental. E ela trata questões relacionadas à habitabilidade, então que são as coisas mais conhecidas, que é desempenho térmico, desempenho acústico, desempenho lumínico, estanqueidade. Quem já não teve aquele probleminha de infiltração em casa, né? Então ela vai trazer também aí outros aspectos relacionados à habitabilidade. Então ela é uma norma bem ampla, mas que ela tem um foco realmente no uso, né, quando a gente está aí no dia a dia das nossas edificações. Então a construtora lá, ela vende o apartamento e daí o comprador diz, não, mas eu quero trocar o piso, posso? Ah, ok, pode. As opções de piso são essas. Não, mas eu não quero esse, eu quero aquele porcelanato polido lindo, aquele que eu vou me espelhar. Só que aí você não pode. E ele quer pôr no banheiro, né? Porque é lindo. Só que ele não pode pôr. A construtora, aí ela diz, não, a gente não pode. Não, mas então eu não vou comprar o seu apartamento, porque eu vou ter que comprar do outro que altera para mim. Qual que é o problema? O problema é que a partir do momento que a construtora altera, a responsabilidade é dela. E o usuário, muitas vezes, ele acha que é chatice da construtora. Mas não é. É para a segurança dele. Por quê? Porque existe um parâmetro que se chama coeficiente de atrito nesse piso e que ele precisa ser respeitado. Então existe um parâmetro definido para áreas molhadas e para áreas secas. Então ele tem que entender. Então às vezes existe essa divergência. Por isso que a gente fala das responsabilidades de ambas as partes. Porque muitas vezes o próprio comprador exige da construtora que ela faça algo que... Não, mas eu pode pôr aí no papel. Eu quero esse aí, vai ser esse. Só que aí gera um impacto negativo para ela mesma. Que vai ser a usuária do empreendimento posterior. Olá, meu caro amigo telespectador, que cá está nos prestigiando mais uma vez em nosso conto sobre a economia. E hoje, desta vez, para realizar o último comentário deste ano, realizando um balanço geral dos principais acontecimentos da economia brasileira no ano de 2023, abarcando os efeitos das políticas macroeconômicas realizadas ao longo deste ano, tendo em vista também as expectativas que foram traçadas pelos agentes econômicos no início deste ano e tendo em vista também ali a aprovação e o trâmite de importantes reformas e arranjos institucionais para a economia brasileira, entre os quais se destacam, por exemplo, a reforma tributária e o novo arcabouço fiscal. Em linhas gerais, o ano de 2023 acabou sendo, em grande parte, caracterizado por uma certa incerteza no início deste ano em função da transição política do governo federal. Inclusive, a expectativa para o crescimento do PIB para a economia brasileira no ano de 2023 era, inclusive, inferior a 1%. Olá amigo, olá amiga, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do Direito de Família e Sucessões Simples, o quadro onde você obtém orientações práticas para problemas do seu dia a dia que envolvem direito de família e direito das sucessões. E no vídeo de hoje eu quero discutir um ponto muito importante para pessoas que estão passando pelo processo de inventário. Muitas pessoas reclamam de que o inventário é um processo muito moroso, burocrático e que leva anos para ser resolvido. Então, no vídeo de hoje, eu quero explicar que tipo de coisa, que tipo de ação podemos tomar, que tipo de ação os herdeiros podem tomar para agilizar esse processo e finalizar de uma vez por todas a partilha de bens. E se a gente quer resolver um problema de demora, nós precisamos entender ao menos o que causa uma demora no processo de inventário, não é mesmo? Então a gente pode pensar em coisas muito comuns, como por exemplo não ter os recursos financeiros necessários para finalizar o processo, conflitos entre os herdeiros e muitos outros, sendo esses dois primeiros os mais comuns. Às nossas telespectadoras, aos nossos telespectadores e também ao entrevistado da semana aqui no programa Direito e Justiça e também a nossa jornalista e apresentadora Débora de Castro da Rocha,
Agradeço mais uma vez pela oportunidade de participar deste programa, que possui a ação de informar você assuntos que estão sempre linkados ao cotidiano das pessoas. Olá, meu querido amigo! Voltamos aqui com a nossa coluna de Direito Imobiliário e hoje nós vamos falar de uma recente alteração que sofreu a própria Lei de Registros Públicos, que agora possibilita o cancelamento extrajudicial do compromisso de compra e venda, daquele contrato de compra e venda que você celebrou aí e eventualmente, em virtude do inadimplemento contratual do comprador, você pode agora dispensar o ingresso com ação judicial, porque nós tivemos aí com a recente lei 14382 de 2022, essa alteração que muda lá a Lei de Registros Públicos no artigo 251A. E nesse sentido, então, quando a gente tem essa mudança, nós podemos simplesmente resolver esse contrato de maneira extrajudicial, a partir do momento em que há o cancelamento do registro de compra e venda, ou seja, então, a partir do momento em que for instada ao pagamento aquela compradora e deixar de fazer, ou aquele comprador que assim deixar de proceder, a possibilidade de que seja cancelado, então, esse registro, dispensando por completo a necessidade de ingresso com ação judicial nesse sentido. Claro que assim a gente vai conseguindo chegar onde a gente precisa estar, né? Nos lares, como a Janaína falou, nos lares, nas empresas, nas faculdades, nas escolas, enfim, em todos os lugares que você precisa realmente estar e precisa também ter acesso. Então, essa é a nossa proposta, esse é o nosso intuito e essa é realmente a nossa vontade, para que você possa cada vez mais ter esse acesso, possa se preparar, possa receber essas informações que são tão importantes para a tua vida pessoal e profissional e ter esse direcionamento que é fundamental, né, amiga? Com certeza, Débora. Então, eu creio que a sociedade vai sair ainda mais fortalecida com essa união. Quero agradecer imensamente a Débora pelo convite, pela amizade, que é algo assim que não tem preço, né? Nós sabemos que esses laços verdadeiros são muito preciosos para nós. Pela parceria em loco, Direito e Justiça, né? E para tudo que a gente vai desenvolver daqui para frente, quer seja no virtual como no presencial. Então, muito obrigada, minha amiga. Imagina, seja muito bem-vinda, minha amiga. A gente fica muito feliz de saber que está com você, né? Mais do que nunca, e aqui também nesse espaço tão importante, que é um espaço maravilhoso da nossa TV Profissão, tá bom? Então, agora, mais do que nunca, a gente consagra esse momento, né? E vamos em frente. Vamos lá, minha amiga. Muito trabalho pela frente. Muito trabalho, isso aí. Você faz aqueles cursos, então eu não consigo. Mas tem gente que consegue. Eu já tive pessoas que olhavam, para de tomar esse vinho, porque pede o outro da mesma marca. Um vinho da Califórnia. Daí o cara chamava o garçom, ia tomar. Poxa, que diferença de gosto fazer, mas esse vinho está estragado. Quer dizer, olha a especialização do cara, ele enxergou pela cor, né? Então cada pessoa tem esse dom, né? Obrigado. Isso é muito importante, te agradeço muito e sempre é uma honra trazer você aqui, tá bom? Obrigada por tudo. Tamo junto. Obrigada por tudo. Que Deus te abençoe sempre, te conserve com muita, muita, muita saúde, meu amigo, disposição de sobra e cada vez mais, assim, essa vontade de viver, de fazer, de trabalhar para deixar esse grande legado cada vez maior pra gente. Obrigado, obrigado. Não me emociona. Imagina. Pode chorar? Obrigado, Débora, mais uma vez pelo convite. Obrigado, Ney e toda a equipe de produção por a gente estar aqui podendo falar sobre a fotografia, para falar sobre a minha revista e dizer para o público que é realmente isso. Não existe sonho que seja impossível, né? Basta você dar o primeiro passo. E às vezes esse primeiro passo é o mais difícil. E sobre a fotografia, eu reforço aquilo que todo mundo tem que, em algum momento, fazer fotos, porque é um encontro da gente com a gente mesmo, com a nossa essência. E a fotografia, Débora, ela transforma.
E essa palavra é muito forte, né? Porque transforma. Por que transforma? Porque você jamais vai passar por uma sessão de fotos com alguém que você se sente confortável, que você confia, que você admira como profissional e sair igual daquela sessão de fotos. Sempre vai sair melhor, sempre vai sair mais perto do seu eu, que às vezes se perdeu por alguns motivos. Então é muito importante isso. E essa transformação é muito legal, porque daí essa pessoa vai lá, faz a primeira sessão de fotos dela, quer voltar, ela faz de volta, e ela começa, as pessoas começam a me ligar e dizer, claro, eu mudei isso, eu mudei aquilo, eu mudei meu cabelo, eu percebi que eu posso realmente me vestir diferente. Então é muito legal, porque essa mudança, ela impacta todas as áreas da vida da pessoa, os relacionamentos dela, com a família, na área de atuação dela. O cliente dela, o público dela vai se sentir inspirado por ela e vai mudar, e você acaba criando uma corrente. E uma coisa que eu levo muito assim pra minha trajetória, eu tenho os mestres, né, que eu sigo, que eu admiro, e tem uma frase de cada mestre que eu guardo comigo e que fez toda a diferença. A primeira é do Nilo Biazzetto Neto, que falou assim, que eu tinha muito esse medo de começar e de fazer as coisas por achar que não estava pronto. E ele me falou, até você começar, você não vai estar pronto. Foi uma das coisas que marcou a minha carreira. E outra foi do Brasílio, que é um grande amigo, um dos fotógrafos mais conhecidos desse Brasil, que falou que o equipamento não faz o fotógrafo, é o fotógrafo que faz a coisa acontecer. Então, isso inspira de um jeito que, se você tiver a inspiração, tiver o olhar, tiver a vontade, não é o equipamento, não é a situação que vai impedir você de chegar nos seus objetivos. É só você. É isso que a gente fala, né? É só você. Não tem mais nada, não é nada exterior. Tá aqui, ó, gente. Tá aqui dentro. E aqui também. Então, busque sempre. Sempre vá atrás, acredite que você pode, se inspire e busque sempre uma alternativa, por pior que seja a situação. Sempre há uma forma. E é isso que eu quero deixar para você de mensagem para esse final de ano, para que agora nas festas você possa se conectar com o teu íntimo, com o teu mais absoluto sentimento ali que você tem, aquele lá no fundinho da tua alma ali, que só você conhece, né? A gente fala nos recônditos do ser, né? Sim. Mergulha ali naquele teu sentimento e realmente se permita se reinventar, recomeçar, enfim, fazer o que você quiser, mas faça, corra atrás. Você pode, você vai conseguir. Pense que nós já estamos terminando 2023, vamos começar um ano novinho em folha, cujas páginas começam a ser escritas unicamente por você, ninguém mais. Você é o único responsável por escrever a sua história. E tenha certeza que se você escrever ela direitinho, você vai conseguir chegar onde você quiser. E nós estamos aqui para te apoiar. Um grande final de ano para você, um Feliz Natal e um próspero Ano Novo. Espero aqui você, claro, com certeza no próximo ano, para a gente continuar nesse mutirão de boas intenções com excelentes pessoas como você, meu querido amigo. Que Deus te abençoe muito. Obrigado. Um grande abraço a todos. Feliz Natal e Feliz Ano Novo. Até o próximo ano.